Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um conteúdo do Balcão Automotivo. Hoje a gente está aqui para a gravação de mais uma coluna muito especial, né, com o Nonô Figueiredo, Nonô que é piloto, profissional do automobilismo, fundador e diretor técnico esportivo da Cobra Racing Team e atuante na TCR South America. Nonô, obrigado mais uma vez, estamos aí indo para a terceira coluna, né? Faça suas considerações aí, meu amigo, por favor. Obrigado, Silvio. Obrigado a todos os amigos do Balcão Automotivo. É a nossa terceira coluna, espero que de muitas outras. E é um prazer sempre estar aqui com você, conversando, dividindo as experiências, tentando transmitir, né, vários desafios que eu enfrento no meu universo do automobilismo, que no final das contas são muito similares aos desafios, né, do segmento automotivo, do balconista, do empresário, né, do mecânico. Então é muito legal estar dividindo essas experiências. É isso aí, meu amigo. Então, você já sabe, você que está acompanhando, né? Vai acompanhar, deixe o seu like, comente, compartilhe este conteúdo e principalmente inscreva-se no nosso canal, né? Canal do YouTube, se ainda não for inscrito. Então, vamos lá. A gente tem aqui uma pauta, né? Então, o nosso assunto hoje, alta performance, a gente vai falar sobre a busca pela alta performance, né? O papel da qualidade nas pistas e nas autopeças, sempre fazendo esse paralelo com o mercado de autopeças. Meu amigo, na sua visão, quais são os principais fatores, né, que definem a alta performance, tanto no automobilismo como no setor de autopeças? Só elencar aqui, a gente tem a qualidade dos materiais, testes rigorosos, né, e performance também consistente, que é essencial tanto para o produto como para o automobilismo. Bem, Silvio, é o que você acabou de dizer. A alta performance significa, dentro de uma competição, falando do automobilismo, significa você ter condição de ter resultados expressivos, de vencer uma corrida, de vencer um campeonato. É isso que todo mundo que está dentro do automobilismo, seja piloto, equipe, dono de equipe, mecânico, engenheiro, é o que todo mundo busca, né? Extrair o máximo de performance naquele exato momento, sabe? Existe uma diferença grande aí de quando você fala que a alta performance ela tem que acontecer na hora que dá a largada ou na hora que você entra na pista para classificar, né? Então você tem que estar com um nível de atenção, né? Você tem que ter feito uma preparação, um planejamento de todos os lados. Eu vou te falar técnico, sem dúvida nenhuma, e emocional também, sabe? E esse é um aspecto que a gente pensa pouco, porque quando você fala tá valendo, é aquele ditado, né? Treino é uma coisa, jogo é outra. Aquilo que a gente escuta muito, né? Quando ouve ou vê futebol. E Treino é corrida, treino, jogo é jogo, né, não? desculpa, treino é treino, jogo é jogo. E É. isso acontece muito em corrida, sabe? Você é um leão de treino, aí vai para a corrida, você vira um gatinho. E por que isso, né? Porque a gente tem que estar pronto, no caso da competição, para quando fala tá valendo, você usar toda aquela experiência, tudo aquilo que você planejou, tudo aquilo que você trabalhou, né, para colocar em prática naquele exato momento. Então, ter os produtos no seu melhor momento, né? Quando a gente fala em corrida, a gente quer ter o máximo de performance naquele exato momento, durante aquela corrida. Então, a gente cuidar muito bem, né, da manutenção preventiva dos componentes, né? E para isso, você tem que ter um planejamento, ou seja, você tem que saber o que tem no seu carro, quantos quilômetros aquele componente já andou no seu carro, sabe? De todos os aspectos, desde suspensão, motor, freio, sabe? E isso é muito importante para você controlar o desgaste, controlar a alta performance e evitar uma possível quebra, né? Uma possível falta de confiabilidade, já que a gente trabalha no extremo do extremo de todos os componentes.
Então, assim, é muito importante a gente ter a alta performance aliado à confiabilidade e segurança. Esses 3 pontos precisam caminhar juntos na competição e, obviamente, também no dia a dia, né, de todos os componentes que estão nos carros. Né? É claro que a gente não busca uma alta performance num carro de rua, onde a gente, né, quando a gente fala em alta performance, a gente fala em velocidade, em fazer aquele tempo o mais rápido possível. Na rua, a gente busca confiabilidade e segurança, sabe? E isso é muito importante separar. E a alta performance, a gente busca na rua dos componentes, para que os componentes durem, né, tenham uma vida útil bem longa, para que os componentes de suspensão, né, não se danifiquem com tanta facilidade, né, em função das nossas rodovias, das nossas ruas. Então, são 2 buscas de alta performance de uma forma diferente. Nono, é muito legal porque você já entrou aqui na próxima pergunta, que era justamente sobre isso, né? Que é como a tecnologia, né, e a inovação impactam na qualidade e o desempenho dos componentes automotivos. Você falou dos materiais, importantíssimo, processos, né, dentro de uma indústria, né, como são esses processos até o produto acabado e como é no automobilismo, sustentabilidade, né, hoje muita gente falando ESG, né, no caso, e o que isso pode trazer de menor impacto ambiental. São fatores aí que corroboram para essa alta performance, né, meu amigo? É uma agenda bem extensa, né, quando a gente fala em alta performance, assim. E a inovação, tecnologia, está sempre pensando, né, obviamente, na sustentabilidade. A questão do processo que você comentou, Silvio, quando a gente traz para o mundo das competições, ele é muito importante, porque você ter peças idênticas, né, ou buscar essa repetitibilidade, né, se é assim que se fala, é muito importante, porque quando a gente troca um componente em corrida, e isso a gente faz com mais frequência do que no nosso carro de rua, a gente espera que aquele componente que entra tenha a mesma performance que o componente anterior. E aí entra para todo tipo de componente, de novo, de suspensão, de freio, de motor, ou seja, a gente sempre parte daquela plataforma que nós criamos, ou seja, se nós chegamos num carro já com muita alta performance, quando a gente troca de componente, a gente busca sair daquele patamar para frente, nunca daquilo para baixo. Ou seja, por isso a importância desses processos na fabricação dos componentes, e não só na fabricação, Silvio, como também na aplicação desses componentes. Então, a aplicação é tão importante quanto a fabricação, porque se um mecânico de corrida não faz a aplicação como se deve, a gente não vai ter a mesma performance daquele componente como anterior. Sabe? É muito comum num rolamento, num disco de freio, né? Às vezes você colocar um torque maior do que o desejado. Então a gente também se preocupa muito com a aplicação. Não, perfeito. Mas aí a gente sabe, Nono, por exemplo, entrando nesse lado aí do produto, a gente tem essa questão das empresas que têm que garantir, né, produtos com alto padrão de qualidade e performance. E tanto empresas como também equipes. E a gente sabe que, basicamente, Nono, a gente tem toda uma questão assim de tanto empresas do nosso setor como equipes tem que trabalhar com um orçamento muitas vezes reduzido, né? Tem que fazer mais com menos. E aí a gente tem algumas questões que são importantes, alto custo, né, de materiais, inovação, a gente tem nesses altos custos estão empregados aí o controle de qualidade rigoroso e uma coisa que também que acaba deixando, nivelando muitas vezes para baixo aí o nosso setor, que é a concorrência com peças de baixa qualidade, né? Que dificulta a valorização de empresas, de produtos de empresas sérias. É, quero saber de você, como chefe de equipe, como que você
vê essa questão aí de usar sempre o melhor produto, mas fazendo o investimento certo? É um grande desafio isso, Silvio, porque eu acho que é uma questão de educar, aí falando do segmento automotivo, é uma questão de educar o consumidor, né? Porque você paga barato, você recebe pouco. E se você vai para uma peça sem qualidade, você vai pagar um preço, mais cedo ou mais tarde, sabe? E isso serve para o segmento automotivo quanto para a competição. Então, vai muito, no meu caso, né, do que a gente busca. A gente busca o melhor, a gente busca a mais alta performance. Eu não posso ter uma equipe, falar tudo isso para você e não ir atrás dos melhores componentes e das melhores pessoas para trabalhar na minha equipe. Né? Eu não estaria nesse lugar aqui fazendo isso se eu não tivesse essa mentalidade. Porém, é óbvio que existe um orçamento e a gente tem que trabalhar com esse orçamento e conseguir ter esse equilíbrio aonde a conta feche, né? Agora, a conta tem que fechar trabalhando dessa forma, né? Por isso que as próprias categorias elas criam regulamentos para tentar fazer com que o maior orçamento não vença a corrida, sabe? Que é limitando, basicamente, né, uma forma de você controlar o orçamento é limitar treinos, né? Porque você gasta, sempre quando você está numa pista andando, seja treinando ou correndo, você está gastando, né? Então, as categorias hoje, isso vai desde a Fórmula 1 para baixo, você vê que treina-se muito menos do que treinava-se no passado. Isso tudo é só por essa questão de custo, né? Então, essa busca por componentes de alta qualidade, ela tem que ser cultural dentro do automobilismo, sabe? Eu acho que ninguém que está em corrida pode pensar em buscar um produto de segunda linha, um produto que claramente que todos sabem que não tem a mesma performance ou até mesmo a mesma segurança, né? Quando a gente fala em competição, a gente nunca pode esquecer do lado da segurança. E produtos que podem, que existem, né? Não vamos dizer que não existem, existem, eles comprometem, né? Não só a vida útil do carro, ou seja, o teu patrimônio, quanto a sua própria segurança, a segurança da sua família. Então, acho que é muito bom ficar atento a isso. E é um trabalho, acho que de formiguinha, né, das indústrias, de ir conscientizando, né, o consumidor e mostrar que o barato sai caro. No final das contas, eu acho que se resume a isso. Muito bom. Assim, de uma certa forma, a gente passaria para a pergunta seguinte, que como seria o mercado, né? Como o mercado de reposição poderia aprender, né, com o automobilismo quando o assunto é durabilidade e eficiência das peças. Eu acho que você já explanou aí com a sua resposta, só vale a gente frisar aqui que é importante manutenção preventiva, né? Que é um conceito que deve ser cada vez mais incutido, né, na cabeça do consumidor final. E acredito que vocês façam muito isso nas equipes, né, de vocês, a escolha de peças, né, certificadas, peças de origem idônea, né, que vocês sabem a procedência, e também, né, peças com testes rigorosos de inovação. Muitas fabricantes de autopeças, inclusive, são fornecedoras das principais categorias de turismo, né? Isso, de uma certa forma, ajuda a validar o produto, né, Nonan? Sem dúvida, é bem isso que essas indústrias que apoiam o automobilismo buscam, né? Mostrar que seus produtos, né, são exigidos ao limite dentro das pistas, né? E que se isso acontece lá e eles respondem à altura, né, eles vão ter o mesmo efeito no seu carro do dia a dia, né? Então é muito legal sim ver categorias que permitem, né, que indústrias, fábricas possam usar seus próprios componentes que são vendidos para os carros de rua nas pistas. Isso é sempre muito bom e é isso que essas categorias de turismo, como a TCR,
né, sul-americana busca. E só falando um pouquinho dessa questão das peças, Silvio, eu também conto aqui que existe uma logística, né, de transporte e de deslocamento da equipe muito grande quando a gente fala no Campeonato Sul-Americano. Então a equipe vai de carro, né, e de caminhão para a Argentina, para o Uruguai, né? Então essa manutenção preventiva, essa busca por componentes de alta qualidade, a gente faz nos nossos carros de viagem, né? Carros e caminhão, né? Porque é muito importante que o carro, né, seja, né, bem revisado antes de pegar uma viagem. Aí o carro anda 10 mil quilômetros numa viagem, vai para a Argentina, para o Uruguai, várias cidades da Argentina, várias cidades do Uruguai, e depois volta para o Brasil. Então, quando a gente vê, a gente andou de 10 a 12 mil quilômetros em 2, 3 meses. Ô, Nono, mas por que vocês optam aí de carro? No caso, a equipe legal vai de caminhão, levando os carros de corrida, mas por que a opção por ir de carro? A opção é pelo custo Ah, e, e pela mobilidade interna, para sabe? andar durante lá. Como, por exemplo, agora a gente vai para Rosário, para a primeira etapa do dia 30 de março, e a equipe só volta da Argentina no dia 10 de junho. Então eles ficam na Argentina ali. E ir de carro significa não ter que alugar um carro ali para o deslocamento, sabe? Então, porque no caminhão só vai o motorista e o ajudante do motorista, né? Não é que vai todo mundo de caminhão. E depois de carro vai o resto da equipe. E vão E aí quantos carros? Vão quantos carros dentro do caminhão, não? a equipe tem 2 carros, Dois carros. tá? E todo o equipamento. E aí tem todo o processo de sair do Brasil, entrar na Argentina, sair da Argentina, entrar no Uruguai, voltar para o Brasil. É um processo, assim, quando a gente fala em equipamento, muito, muito burocrático, muito. Eu achei, quando eu comecei, né, com a equipe no Campeonato Sul-Americano, que o Mercosul fosse parecido ali com a Europa, né, naqueles países que tem aquele tratado, onde você se movimenta, sai e entra sem nenhum tipo de burocracia, quase. Silvio, aqui não. Aqui você entra na Argentina, vai para a Argentina. Primeiro que para sair do Brasil você leva alguns dias, porque faz uma vistoria. Por mais que você já se programe, faça toda a papelada com o despachante, já é o 5º ano que a gente faz isso. Chega na alfândega ali, na aduana que eles chamam ali, para vistoria. Aí entra para a Argentina, a mesma coisa. Aí sai da Argentina, a mesma coisa. Sim, infelizmente a gente está em relação à Europa bem, bem diferente, né? Mas é o trabalho, é o processo. Eu acabo me solidarizando bastante com quem faz isso muito, né? Que são essas empresas, essas transportadoras ou as empresas que vão, né, frequentemente para lá e cruzam as fronteiras. Caramba, que legal. Nono, então, basicamente é isso. Acho que fica uma mensagem aqui para o consumidor, também para o empresário, né? De buscar produtos com certificações, com normas técnicas, marca reconhecida, garantir suporte, né? São importantes. Queria que você falasse sobre isso e também fizesse um convite, né? Já que a nossa coluna vai anteceder a participação aí da sua equipe na categoria. Por favor. Eu acho que você tocou num ponto também que a gente acabou não falando, que é essa questão do suporte, do apoio, né, de você ter componentes que você encontre distribuidores autorizados que estão aptos a trabalhar com esses componentes, né? Isso são essas grandes indústrias que fazem, que tem essa capilaridade assim, né, no Brasil. Então, acho que também é importante o consumidor estar atento a isso. E por último, Silvio, como você também deu a deixa, quero convidar todo mundo a acompanhar, né, nas redes sociais da categoria TCR Salto América ou da Cobra Racing Team, né, a estreia da Maria Nenkotter, uma piloto de 18 anos que vai começar o seu desafio na TCR Salto América conosco. Legal. Compartilha, continua compartilhando. Eu vou também colocar nas redes do Balcão também, tá? Pra gente ter cada vez mais adeptos aí à categoria. Amigo, de nossa parte é isso. Boa sorte lá. E a gente se fala aí, se Deus quiser, em abril.
que é a Automec, né? Então a gente começa, quando você chegar, a gente já faz sua coluna de abril para a gente já deixar tudo pronto para Automec. Verdade, né? Eu que agradeço de novo o espaço, e você lembrou bem da Automec, uma feira super importante e que vários parceiros nossos, né, estarão lá presentes. Você vai estar lá, Nuno? Você vai estar lá também? Vou estar lá no stand da Cobra Automotiva, então eu vou estar ali. Quem quiser conversar, bater um papo, me procure ali no stand da Cobra. Vamos ver se a gente faz uma promoção de seguidores do balcão, a gente leva alguma coisa, a gente bola alguma coisa aí. Vamos sim, será um prazer, Silvio, vamos sim. É isso aí. Então você que nos acompanha, já curtiu, comentou e se inscreveu no canal, apoia nosso conteúdo e fique por dentro de tudo. Então, Nono, pessoal da audiência, obrigado. Até a próxima, se Deus quiser. Até mais. Tchau, tchau.